Alô, síndicos! Boa noite a todos! Parabéns a todas as mulheres desse Brasil e, em especial, as nossas do segmento condominial. Nosso programa hoje, teremos a satisfação de receber Márcia Montalvão, Karina Ná, Fulvio Stagem e Vinícius, da AICRA. Esse quarteto faz a resenha de condomínio. Pessoal, eles são ótimos. O nosso programa tem a coordenação e produção da Andréia de Vargas, direção-geral Fabiano Brasil, apoio Shopping Total, presente a cada momento. Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga no Instagram, @Móveis do Bem. E não deixem de acompanhar os canais 20 e 520 da Claro. Então, vamos chamar nossos convidados, muito queridos. Boa noite, Maureen. Boa noite, Karina. Oi, pessoal. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo. Boa noite, minhas queridas. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maureen. Boa noite, Fulvio. Oi, Fulvio. Feliz Dia das Mulheres para todas. Bendito ao fruto aqui, né? Ué, todos têm seu lado feminino. Eu não tenho. Estava procurando o seu batom, sua sainha, Fulvio, não achei. Não. Pois é. Tô fora dessa. Sou anos 80. Cadê o óculos? Não, o óculos está guardado. E aí, Maureen, tudo bem? A festa estava linda ontem, hein? Ah, obrigada. Adorei seu tchauzinho. Vocês merecem, aliás, nós merecemos, né? Isso aí, vamos empoderar, aí, né?
Hoje o Vinícius está de aniversário? O Vinicinho que está fazendo aniversário. Ele tá, daqui a pouco ele entra. Então, gente, vamos fazer um pouco dessa resenha de condomínio que eu adoro e nem sempre eu consigo acompanhar vocês. Aí vejo depois lá, que fica gravado. O que nós temos aí de resenha dessa semana? Então, a resenha de condomínio é a cada 15 dias, Maureen. E aí a gente fica umas 2, 3 horas falando bobagem e contando causos do mundo condominial e tomando uma juntos. Mas quem perdeu só consegue ver 1 hora de resenha. Exatamente. A gente deixa o filé mignon para depois de 1 hora. E essa ideia, Maureen, surgiu porque a gente formou uma amizade e a gente começou a conversar na noite, porque é a hora que acaba a vida do síndico, né? 10, 11 horas da noite, a gente se ligava e começava a conversar e a resenha era igual à conversa que a gente tem. Então, assim, fazer o resenha pra gente é como se a gente estivesse se ligando, só que todo mundo está ouvindo e vendo a gente, entendeu? Então, assim, a gente se entrosou tanto e é tão legal você ter profissionais qualificados que já viraram amigos, que são referências de mercado e de cada um de uma região, né? Então, a gente tem muita troca e é muito legal, é muito divertido. E aí, acho que foi o Vinícius que deu a ideia e falou, gente, vamos botar essa resenha que a gente faz para todo mundo assistir, porque você não pode ficar preso só aqui entre nós 4, não. E aí a gente topou na hora e está sendo esse sucesso aí. Graças aos nossos telespectadores, né, que acompanham a gente nessa loucura. E a semana passada foi sobre mulheres na área condominial. Tivemos 2 participações magníficas. Uma foi a Priscila, esposa do Fúvio, e o outro foi a Dai, que é a esposa do Vinícius. Então, as mulheres meio que comandaram a live, foi super divertido, foi muito instrutivo, que as nossas lives, apesar do bom humor, a gente sempre traz informação, conhecimento, porque a gente acha que isso é relevante. A gente tem que trazer conteúdo, mas é um conteúdo que não é formal, que não tem aquela coisa de seriedade, sabe? É um conteúdo que a gente fala conversando, que a gente brinca, que a gente zoa um ao outro, e por isso tem sido esse sucesso. Realmente é um sucesso. Então, aquele programa, aquela live que vocês fizeram sobre o papel do conselho, gente, foi show de bola. Foi o segundo. É o segundo, né? O primeiro foi o condomínio Gabriela, que é aquele condomínio que a gente, como síndico profissional, sente muito isso quando a gente vai assumir um condomínio, né? E a gente quer implantar um pouco da nossa gestão, né, Karine e Márcia, do que a gente conhece, do que a gente sabe. A gente já identifica ali os problemas ali que a gente... Não é que para a gente é fácil de resolver, mas acaba ficando fácil pela bagagem que a gente tem, né? E aí o pessoal fala, não, aqui não adianta mexer, aqui sempre foi assim, e vai continuar assim. E aí a gente apelidou do condomínio que tem a síndrome do Gabriela, né? Da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E depois a gente começou também nas resenhas nossas. E aí, pessoal, e a próxima vai ser o quê, né? Então a gente está sempre na resenha para pensar na pauta. E depois, uma dor que a gente tem muito em relação ao conselho. Quem aí tem problema com o conselho se une para te tirar, o conselho está do seu lado, tem conselheiro que ajuda, enfim. Então, a gente também falou de uma maneira divertida aí dos causos nossos com o conselho, né? Não, e detalhe, Fúvio, a gente não, pelo menos a gente não tem conhecimento
de alguma live que tenha ocorrido com esse tema, falando sobre o conselho. Sim. E a gente normalmente pega uma dor nossa e vamos falar sobre isso, que a gente fica chateado, indignado ou surpreso, e aí a gente acaba, vamos falar desse tema. Porque se acontece com a gente, acontece com um monte de síndicos, sabe? E às vezes, só saber isso, que isso acontece com outras pessoas e experientes, já te dá uma luz, né? As pessoas que escutam já ficam, caramba, então, peraí, eu posso resolver de tal maneira, né? E a gente não dá só o problema, a gente também dá a solução que a gente fez no nosso caso, né? Quando tem solução. Não, e o mais legal é que a gente coloca a boca no trombone, né? Porque tem assuntos que as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de citar, de se prejudicar, de ficar visto com maus olhos, né? E a gente tem que falar, porque nossa profissão não é fácil. Todo mundo ficar pintando ela como uma profissão fácil e bonita, aí fica fácil, né? Mas o dia a dia que é pesado, a gente precisa falar no dia a dia dos problemas, e um deles é o conselho, outro deles é o condomínio Gabriela, a visão da mulher como síndica, que foi o nosso terceiro tema. Então, assim, a gente precisa falar para as pessoas entenderem que não é fácil. E já tem a proposta do quarto, mas eu não vou dar spoiler. Vocês vão ter que acompanhar. A Mauri não merece. Não merece? Merece? Será que merece? Mas a gente já decidiu que eu sugeri, mas ninguém falou nada. É isso que eu ia falar, eu não estou sabendo de nada ainda. Eu não preciso estar aqui ainda. E aí você olha só, Karina, põe um pouquinho mais de volume na voz. Tem que falar agora. Melhorou ou não? Tá bom, melhorou. Tá bom, eu estou ouvindo bem. Tem que falar agora, porque o Vinícius não está aqui, senão ele briga com a gente, entendeu? Ele é o certinho do grupo. Então, eu sou a segunda certinha do grupo. Nunca, jamais em tempo algum. Então, dá um spoiler, e aí, depois ele briga, porque já foi mesmo. Mas eu acho que o assunto merece, sabe? Então, a gente pode dar o spoiler, gente? Vocês me cobrem depois com o Vinícius. Para mim vai ser uma surpresa. Vamos lá, fala aí. Então, vamos lá. A gente vai falar, Maureen, de seleção de síndico em condomínio, porque a gente sofre muito com isso, né? Tem processos seletivos que você tem que mandar um dossiê de documentação para estar habilitado tecnicamente, e aí chega lá para apresentar, aí de 10 cai para 3 que vão se apresentar na Assembleia, você é uma delas, chega toda feliz na Assembleia e tem 3 minutos para falar. Como é que você vai apresentar uma empresa, no meu caso, de 12 anos de experiência no mercado, em 3 minutos? Nem que eu fale pós-Covid, né? Gente, não dá nem para respirar. Como é que as pessoas vão ouvir? E a gente sabe de casos que são mais escabrosos ainda. Foi ontem ou anteontem, teve um relato, foi ontem, de uma colega nossa em São Paulo que estava com 11 candidatos, cada um tinha 5 ou 7 minutos para falar. Imagina o tempo de duração dessa assembleia só dos candidatos. Então, assim, a gente acha muito desrespeitoso essa forma de seleção, que, na verdade, não existe um padrão, não existe uma regra. E o que a gente quer propor com a nossa live, primeiro, é falar das mazelas, das dores, o que a gente passa e como poderia ser melhor de outra forma. Porque também não adianta você fazer todo um trabalho com assessoria jurídica, que às vezes o condomínio tem, da parte documental da empresa, e não fazer, por exemplo, uma checagem de referências, não pesquisar qual é a representatividade dessa pessoa no cenário condominial, e para poder levar o conhecimento desses condôminos, para aí você ter menos tempo, de repente, para você conseguir se apresentar, mas sabendo que esse trabalho foi desenvolvido. Isso não é desenvolvido, isso não é feito. Raros são os condomínios que a gente consegue fazer uma reunião prévia com algum grupo de moradores, para a gente poder compartilhar um pouco de como a gente faz a gestão. Então, fica muito complicado para nós
acho que para qualquer pessoa, ainda que não seja síndico profissional, se apresentar num curto espaço de tempo, né? Então, a gente quer falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso, porque a gente precisa ser respeitado, né, Maureen? Sim, isso é uma necessidade muito, muito grande, né? Essas apresentações em assembleia, eu acho isso assim deprimente. Eu penso que deveria de haver uma pré-seleção e, posteriormente, não levar 10 candidatos, pelo amor de Deus, né? Que leve 3 opções. Sim, mas essa seleção ela tem que ser feita de forma justa, né? Com equidade. Não dá para ser o conhecido de um conselheiro, conhecido do outro conselheiro e o conhecido de algum morador, entendeu? Sempre tem as cartinhas marcadas, né? Quando não é o próprio síndico que depois disso tudo quer ser reeleito. E quando tu participa de assembleia, fica lá de plantão, tem 5, 6 candidatos e o síndico morador só leva as propostas e faz todo o teatrinho para permanecer e valorizar o passe dele. Sim. Isso quando eles não comparam banana com maçã com pera, né? Porque eles levam a Márcia Montalvão, de 12 anos de experiência, o João da esquina, que acabou de fazer um cursinho online para ser síndico e acha que é facinho, e pegam um Aldo Busolete, vou dar esse exemplo, que tem 30 anos de profissão também. Então, assim, vamos comparar, igual eles pedem para comparar em todos os serviços, banana com banana com banana, síndicos com síndicos com síndicos, né? Porque às vezes fica até chato. A gente chega lá e as pessoas perguntam: mas como é que faz isso? A gente responde. Mas como é que faz aquilo? A gente responde. E aí o cara tá anotando, porque se ele for eleito, ele já sabe como fazer, porque na prática ele não sabia. Você já passou por isso, não passou, Márcia? Sim. O cara não sabe como resolver uma questão, te pergunta na assembleia, mas ele vai se candidatar como síndico morador e ele só queria saber como fazer. Pô, então você me fez lembrar agora, porque a gente palestra também, né, Maureen? Aí você fez me lembrar, porque quando eu dou palestra, um monte de gente tira foto dos meus slides, né? Aí, no último Café com Síndico do ano, aqui no Rio, a gente deu palestra, tinha gente até em pé. Acho que o pessoal estava, último evento do ano, vamos aproveitar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer a palestra, quando eu terminei, um menino que trabalha com a gente falou assim para mim: mas, Márcia, vem cá, você não acha que deu muita dica para as pessoas? Porque você ficou mostrando manual de boas práticas, plano de contingência, que não sei o quê. Aí eu falei assim para ele: olha, você me lembrou uma história que eu ouvi há uns 20 anos atrás. O negócio não é você saber qual é o parafuso usar. O segredo é você saber qual parafuso apertar. Então, não adianta você ver um produto pronto e não saber como fazer. Então, deixa as pessoas ficarem instigadas e tentarem fazer, porque quando elas não conseguirem, elas vão me procurar. Até porque tem mais, né? O pessoal acha que é fácil, volto a dizer, e a gente ensina, a gente fala, limpeza de caixa d'água de 6 meses, por exemplo. Mas tem gente que não sabe nem onde procurar uma empresa que faça limpeza de caixa d'água. Então, eu abro, por exemplo, no meu Instagram, eu abro caixinha de pergunta toda semana. Então, ter síndicos bons no mercado é o foco. Nem eu, nem a Márcia, nem você, ninguém consegue ser síndico de todos os prédios que nós temos. Sim. Que tenham bons síndicos no mercado para fazer direito em todos os prédios. Então, se me perguntarem: Karina, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e eu souber, bicho, pode ter certeza que eu vou ajudar. Exato. Mas não perder meu tempo indo lá para te ensinar numa assembleia. Se você quer ouvir, me liga, manda uma mensagem no Instagram, manda um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa, eu vou te responder. Se você só quer saber aquilo, não faz eu gastar minha gasolina, meu tempo, meu saco, minha saliva. Porque... Se sentir usada. Pois é.
Ih, caíram os dois, fiquei só eu e você. Voltei. Agora, Márcia, que caiu. É que eu estava no celular, entrou uma ligação e aí me derrubou. E aí eu vim pro computador. Ele falando sobre essa aceitação do síndico aí, eu estava ouvindo, né? Eu tenho meu mercado aqui, e o legal é isso, né? Eu tá no interior, o Vinícius está lá em Goiás, foi legal, porque Goiás é aquela coisa muito do homem, aquela coisa mais regionalizada ali, né? E a Márcia lá na capital, no Rio, que é totalmente diferente aqui do interior de São Paulo. Mas eu não tenho tanto esse problema aqui de participar com um monte de gente. Eu participei em novembro do ano passado com 4 candidatos e tive que falar 3 minutos também, né? Mas como eu comecei aqui em 2014, fui o primeiro a começar. Hoje a concorrência acha que você está ótimo, você está bem, você já está milionário, todo mundo resolveu virar síndico, né? E aí, às vezes, o pessoal às vezes nem te chama para participar de nada, de um condomínio, porque já acha que você é caro. Você é caro, que você já virou uma estrela, que você não serve para aquele condomínio, entendeu? E, às vezes, a gente tem até uma proposta muito melhor para o condomínio, com toda a bagagem que a gente tem, com toda a equipe que a gente tem. Mas aí eu não sei se é coisa de cidade pequena, entendeu? É o que eu sofro um pouco aqui hoje no mercado, é isso. E, gente, vocês não têm... Com certeza tem, né? Essas tretas de WhatsApp, que as criaturinhas vão lá e dizem palavrão, ofende um e outro, ofende condômino, ofende síndico, constrange. Não, eu tenho poucos grupos de WhatsApp com moradores, porque eu, particularmente, não gosto de participar de grupo de moradores. Eu só participo quando realmente eles pedem. Mas eu sempre tenho grupo com o conselho e com a equipe, porque o tempo inteiro eu estou inteirada do que está acontecendo, né, no condomínio. A gente precisa estar inteirado porque a gente não mora lá e não fica lá 24 horas por dia. Então, a equipe é fundamental que a gente esteja alinhado para poder saber o que está acontecendo no condomínio, para a gente tomar as decisões. Agora, nesses poucos grupos de moradores, tem grupos de moradores que, vamos dizer assim, algumas cobranças são um pouco fora da polida relação que deveria ter com o síndico, né? Ou, às vezes, é um e outro discutindo no grupo de moradores. E aí, normalmente, quando eu entro, eu peço para ser uma das administradoras, e aí, se o negócio for para este lado, eu ameaço sair do grupo. Que aí eu gosto de apagar o incêndio no início, sabe? Então, quando começa... Às vezes tem questionamento, Maureen, de 2 em 2 dias do mesmo assunto. Isso é muito cansativo, sabe? Aí eu só copio e colo, ou então eu pego o que eu expliquei há 2 dias atrás e coloco remetendo, porque, assim, eu não tenho que ficar gastando tempo de explicar 300 vezes a mesma coisa. E, às vezes, as pessoas esquecem, e, às vezes, é a mesma pessoa, sabe? Não são pessoas diferentes, é a mesma pessoa que questiona. Então, eu normalmente falo, olha, eu mando um relatório, vocês podem falar o que vocês quiserem, quando eu entrar eu vou responder tudo, mas eu vou responder de uma vez. Eu não fico batendo boca, até porque quando você estuda programação neurolinguística, você aprende que se você fala, é rebatido, e você fala a segunda vez e é rebatido, porque esse meio não está dando certo. Você tem que mudar a estratégia. Então, eu não sigo adiante nesse tipo de debate, de discussão, porque eu não acho que é agregador. E, assim, tem funcionado, até porque eu acho que o síndico ele tem que se impor e ele tem que ter uma postura diante dos condôminos e dos moradores, né? Porque tem inquilino nesses grupos, não é
não é só proprietário, são os moradores do condomínio. E muitas vezes inquilinos, às vezes reclamam mais do que os próprios proprietários. Né? Não, muitas vezes mas, não. Enfim. Mas, vamos falar a verdade. 90% das vezes os inquilinos pedem e querem mais do que os próprios proprietários. É para falar a verdade. Eles pedem tudo, chega na Assembleia e os proprietários não aprovam nada. Mauro, eu vou ganhar uns 10 processos com esse programa Resenha de Condomínio, e agora no streaming, então, alô síndico, eu tô ferrada. Mas vamos que eu falo a verdade mesmo. Então, é assim, inquilino enche mais os patovados do síndico do que os próprios proprietários. Exatamente. Vocês nunca tiveram caso que, por exemplo, eu faço o grupo só para informativo, né, onde só o síndico comunica. Lista de transmissão. E se o morador ou inquilino quiser tirar dúvida, vai ter que falar no privado. Mas tem aqueles casos que os moradores fazem o grupo paralelo. E aí que é a complicação. Então, eu não sou boazinha que nem a Márcia, não vou mentir. Grupo paralelo não me pertence, porque ali não é o meio oficial, eu nem tenho paciência, não tenho tempo para ficar ouvindo as besteiras que ficam falando por lá, e não tenho tempo para ficar dando bom dia, boa tarde, amém, alguém tem vaga de garagem para emprestar, alguém tem vaga de garagem para doar. Então, assim, minha vida eu não consigo acompanhar. Então, eu faço ou lista de transmissão, ou um grupo de comunicados que só eu ou a minha equipe falam as coisas. Então, está faltando luz, vai faltar água, o elevador quebrou, esse é o comunicado da semana, o relatório do mês. E se quiser falar comigo, tem o aplicativo das administradoras, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp privativo, falem comigo. E aí eu não entro nessa, não. Isso para mim é furada. Mas a gente está num projeto aí, eu acho que agora que passou o carnaval, o Brasil começa. Brincadeira. Mas a gente está num projeto de... Brincadeira não é verdade. É verdade. Ainda mais no ano de eleição. A gente está conversando já sobre isso, é uma das resenhas nossas aí. A gente vai participar de um projeto de montar um WhatsApp para síndico profissional. Sim. Então, a gente vai pegar um número nosso e o robozinho vai Apesar atender. de que síndico não aguenta mais o WhatsApp, mas... Mas como o pessoal quer, é uma ferramenta muito utilizada, né? Mas a ideia é o seguinte, quando a pessoa entrar em contato, ele vai perguntar já qual condomínio, qual unidade, entendeu? E qual o seu... Isso é uma ideia, tá, gente? É um spoiler também que a gente está tendo, um projeto que a gente está junto aí com uma outra empresa. A Maureen está muito chique, gente, só pegando spoiler nosso. E assim, e aí ele já vai identificar aquela pessoa pelo condomínio, ele já vai lá no banco de dados, ele já vai saber qual é o elevador daquele condomínio. Então, se a pessoa fizer uma reclamação de elevador parado, o robozinho já vai dar o 0800, porque a gente não arruma elevador. Quem arruma elevador é a empresa de elevador, né? Então, ele já vai dar o 0800. Então, a ideia é a gente atender o morador, entendeu? E ir esgotando. Isso está muito claro hoje no mercado, com várias... Acho que quase tudo que a gente tenta falar hoje, né? A gente está sendo atendido por um robô e, assim, tem resolvido bastante. Quando o robô começa a dar resultado, a pessoa começa a se sentir atendida, ele começa a ter credibilidade. Né? Pô, eles estão me atendendo, tudo bem, robô, mas está resolvendo o que eu estou perguntando. E aí, uma das últimas informações é, em caso de emergência, diz que aperta o 9 aqui, aí vai vir direto para a gente. Mas é um projeto, assim... É um filtro, né, Fúvio? Eu não sou usuário, eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp de nenhum condomínio. Nenhum. Como a Karina falou, a Márcia falou, alguns conselhos eu faço parte do grupo ali. Eu também, como sou dono de uma administradora, forço muito os moradores a utilizarem o aplicativo. Porque pelo aplicativo, várias perguntas que eles fazem, eles pedem, estão ali no aplicativo, postadas ali. Então, eu participo várias assembleias, as pessoas têm me perguntado assim, mas você, como é que é o seguro? Como é que é isso? E o balancete? Eu falei, você usa o aplicativo? Não. Todas as perguntas que você está me fazendo estão lá, publicadas lá. Entendeu? Então, a gente está perdendo um tempo aqui na assembleia e a ferramenta, mas eu não quero usar o aplicativo. E a gente escuta muito isso. Eu não quero saber, eu te pago e você tem que responder aqui para mim.
A comunicação no condomínio, ela é muito estratégica e a gente tem que saber usar, e quem tem que se flexibilizar em como fazer a comunicação é o síndico, proporcionalmente à cultura que é desenvolvida naquele condomínio. Tem gente que tem aversão à parte de tecnologia, por exemplo, num condomínio com mais idosos é mais complicado você querer que as pessoas façam isso. Em contrapartida, em algum condomínio que as pessoas sejam mais jovens ou que atuem muito de trabalho, casa, casa, trabalho, essa otimização com o uso de tecnologia é uma ferramenta interessante para a gente. Então, o importante nessa história toda é a gente saber usar corretamente e estrategicamente essas ferramentas. Só para posicionar, eu tenho 2 grupos de moradores dos meus condomínios que realmente levam um pouquinho de tempo, mas a minha comunicação oficial, como bem colocado pela Karina, é por e-mail. Eu mantenho sempre o cadastro atualizado, porque eu acho que o síndico, a postura do síndico também está imposta em como ele faz essa comunicação, em como ele emite essa comunicação para os seus condôminos. E eu entendo que o WhatsApp não é para isso, ele é uma comunicação mais informal. Muito embora, às vezes, a gente até receba proposta, né, ou orçamento, ou alguma comunicação de reclamação por ele, eu emito por e-mail, porque eu acho que é o meio mais formal para a gente, enquanto síndico, estar atualizando os condôminos. Sim, perfeito. Eu também entendo que o e-mail é uma das formas, digamos que, mais oficial, porque fica bem registrado, né? A pessoa é obrigada a discorrer melhor sobre o assunto. Pode responder individualmente, né, no grupo. Eu acho que até a linguagem... Sim. Você fala de um jeito no WhatsApp, mas no e-mail você escreve de outra maneira. E, gente, esses dois grupos de WhatsApp que eu participo já existiam quando eu assumi o condomínio. Então, assim, não foi uma opção minha eu criar o grupo, né? Já existia e eles pediram para eu participar. Eu falei, eu participo desde que haja respeito, né, e um mínimo de postura dentro do grupo. Se começar a desandar, eu saio. Eu não sou obrigada a ficar. Vamos lembrar que temos jurisprudência para tudo quanto é lado, de administradores de grupo que têm esses problemas aí, que são culpados juridicamente. Eles não falam nada, mas se um xingou o outro dentro do grupo, o administrador do grupo está alinhado porque está tendo que pagar aí danos morais e danos materiais para muita gente. Então, Márcia Montalvão, pule fora ou saia da posição de administradora, minha amiga. Mas tem o registro lá, quando que eu virei administradora, que o grupo já existia, então eu tenho defesa. Não, mas se alguém xingar alguém, fizer alguma coisa, falar alguma besteira, algum impropério, uma palavra de baixo calão e tudo mais, a culpa ainda pode recair sobre o administrador do grupo. É um negócio maluco. Mas normalmente não é. Quando eu tô como administradora, tem um monte de gente também como administrador. Então, um monte de gente pode botar a gente no grupo. Enfim, eu não fico responsável por manter o grupo, entendeu? Eu só participo dele. A Márcia está no rateio, está na fração ideal do grupo. Ela vai responder por 16. Tô não, amigo, só da onde eu moro, que eu sou conselheira. Que síndica nunca. Não devia ser nem conselheira, devia pagar o boleto quando a gente... Mas aqui é que assim, conselheiro foi assim, a intimação de consolação, entendeu? Ou você é síndica ou você é conselheira. Falei, mas eu não quero ser nada. Não, mas você vai ser conselheira. E pronto. Tipo assim... Como, aliás, acontece com muitos conselheiros, né, que são escolhidos por familiaridade, por simpatia, porque as pessoas gostam e não porque entendem da gestão condominial, porque são contadores ou advogados, enfim. O conselho ele deveria ter um filtro também para a escolha,
para agregar a gestão, né? Porque tem muito conselheiro que atrapalha a gente na gestão por conta de não ter um entendimento das coisas, né? Não ter um entendimento geral. Porque, independente da formação, tem pessoas que entendem um pouco, tem uma coerência, tem uma lógica, né? Que quando você explica, e a gente não tem problema de explicar, eu acho que isso é um ponto positivo nos síndicos profissionais que eu vejo hoje, principalmente nós 4, a gente não tem problema de dar informação, de explicar, de informar, sendo em aula, em palestra, ou alguém que liga para a gente querendo tirar alguma dúvida, ou alguém que procure, ou alguém que faça pergunta na caixinha de pergunta. Eu acho que o importante é a gente qualificar o mercado. E, para isso, eu participo de outros grupos, que é justamente para fomentar essa qualificação, porque a gente precisa entender que o nosso umbigo não rege a área condominial, entendeu? Só rege a gente. E para a gente melhorar em termos de valorização patrimonial e até financeira, a gente precisa ser mais valorizado com uma conscientização da sociedade. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se mobiliza. Exato. Ô, Márcia, só para a gente dar aquela pimentada do resenha, você falou lá atrás lá de conselho e tudo. Quem disse que contador e advogado entende alguma coisa de condomínio? Ninguém. Sim, mas ele entende minimamente. Ninguém entende. Não, ninguém disse isso. Inclusive, tem advogado. Eu tenho conselheiro. Eu não disse isso, eu disse ninguém disse isso. Presta atenção, não inverte a minha Você é um problema, Karina Napp. Você está até comportada hoje. Eu estou comportada, o programa ela da não está em casa, ela não posso está em ficar casa. falando palavrão, não posso falar hoje. besteira. Mas ninguém. O que eu quero dizer é que pode ser engenheiro, publicitário, psicólogo, advogado, contador. Isso não quer dizer que o cara é bom síndico, porque para ser síndico não basta. Não, conselheiro que a gente está falando, Karina. Conselheiro. Serve conselheiro também. Porque para ser um conselheiro não basta ter só boa vontade, né? Tem que fazer direito. Porque assim, deixa eu contar uma. Eu comecei dentro do escritório, Márcia, eu comecei dentro do escritório de contabilidade. E meu pai e meu irmão, que são contadores, né? Eu não sou, eles não entendiam a pasta, os relatórios. O meu irmão era conselheiro de um prédio e ele falava assim, Fúlio, dá uma olhada nessa pasta aqui, vê se está tudo certo. E o advogado é a mesma coisa, né? A gente participa de várias assembleias assim, você vê que o advogado está ali. Mas é o que eu estou falando. O conselho. Não, isso independe de formação. Isso independe de formação. A pessoa tem que querer entender. Eu tenho um condomínio que eu peguei há pouco tempo, e no conselho tem um advogado que é criminalista. Aí eu cheguei na primeira reunião com o conselho, me vira o cara e fala assim, não, porque olha só, Márcia, a gente tem 2 prioridades no condomínio. Eu falei, qual? Atualizar o regulamento interno e a convenção do condomínio. O condomínio tem 7 anos. Aí eu falei, nossa, mas 7 anos foi depois da lei de 2002, 2003? Caramba, por que precisa atualizar? Deixa eu ver como é que está essa convenção. Não, deixa eu só te falar uma coisa. Eu já fiz os ajustes necessários como advogado. Eu quero só que você dê uma revisada para a gente poder apresentar. Gente, um regulamento interno que tinha 5 páginas, ficou com 15, e uma convenção que tinha, sei lá, 10, ficou com 25. Aí eu falei, o que está acontecendo nessa convenção, nesse regulamento interno? Não, porque a gente foi botando os detalhes, não sei o quê. As 10 aí eu falei, vem cá, você... Não, aí eu virei para ele e falei assim, tá, você é advogado, mas qual é a área que você atua? Eu sou criminalista. Falei, me desculpa, meu cara, mas você não entende nada de condomínio. Porque isso daqui não é funcional. Não, vamos rever isso. Mas, assim, o fato da pessoa ser advogada não significa que ele saiba, mas ele entende minimamente de lei. Ele tem um pensamento jurídico, ele tem uma coerência, ele tem um raciocínio lógico dentro da área jurídica. Que ainda que ele não domine a área condominial, ele vai saber de leis, pelo menos federais, Constituição, enfim. E aí fica até mais fácil você abordar.
se for um contador, tudo bem que a área condominial é diferente, mas se for um contador, Fulvio, ele sabe mais do que uma administradora precisa saber. Até porque o condomínio não é obrigado, ele não tem obrigação contábil. E é um mínimo. Eu sou técnica de contabilidade, então, assim, você não precisa ter um balanço patrimonial num condomínio, você basta ter uma DRE. Exatamente. Que é demonstração do resultado de exercício, porque é fluxo de caixa, entrar, é receita e despesa. Então, é beabá para contador. Exatamente. Então, o contador que não entender de condomínio, pelo amor de Deus, pega o seu banquinho e sai de mansinho, né? Ixi, Porque não tem condição de fazer nada. Nem no condomínio, nem fora dele. Por favor, fica parada, porque tá passando a manada de contador. Ai, Jesus. Pegando o banquinho e saindo de fininho, porque, né, gata? O que a gente tem de conselheiro que não sabe nem o que é entrada, receita, despesa ou saída, é um negócio de outro mundo. Mas eu acho que pior que isso, cara, é o síndico que não sabe nem o que é uma GFIP. Ah, não. Isso aí já são outros que estão falando de conselho. Então, mas assim, a gente está falando de pasta financeira da demanda do condomínio. E assim, o síndico... Qual dos três aqui, eu desafio, levanta o dedinho, quem já deu curso de conselheiro de como ele tem que avaliar a pasta financeira? Não tem como ser diferente. Primeira reunião de conselho. O que eu faço com isso? Então, olha só, você olha isso. É mentira minha, gente? Não. E a pessoa está fiscalizando você. Exato. Agora, olha o melhor. Mas por que a gente tem que ensinar, porque eles não sabem como. Aí fica questionando coisa nada a ver. E quando piora o cenário que tem antecipação de pagamento no mês anterior? O cara final com saldo no mês seguinte. Putz. E quando, por exemplo, a gente manda o boleto dezembro, janeiro, porque é festas, e aí manda junto e o cara paga dezembro e janeiro em novembro. Bicho, as pessoas ficam doidas porque elas não entendem que já foi pago. Mas ela passa de novembro, o cara não está inadimplente. Não, e aí a gente tem que fazer o beabá, a gente tem que explicar que é a parcela tal, de tantas, aquela coisa toda, que eu até acho ok. Mas se a pessoa prestasse atenção, é porque, de fato... Vai pegar uma maçã aí, ô... Não, é porque, de fato, o intervalo de uma pasta para outra, a pessoa esquece. Né? A gente que não... o pessoal do conselho que não está no dia a dia, esquece o que aconteceu no mês anterior. E eles têm sempre que estar... Eu sempre boto eles a par. Hoje é terça-feira. Eu tô. Hoje é dia da mulher, minha filha. Hoje é dia de comemorar. Olha, a Mauri, vou te falar que a Márcia tá virando alcoólatra. Ela tá bebendo com a gente de segunda a segunda aí, ó. Mentira que não é de segunda a segunda, mas a Karina não é uma boa influência, Mauri. Pelo menos a cada 15 dias. Isso, pelo menos eu assumo, não sou mesmo. E eu adoro! Melhor eu beber do que eu perder meu réu primário, rapaz. Bom tomar um vinhozinho, uma cervejinha. A gente tem que espairecer, Maureen, senão a gente pira. Claro! É isso aí. O Vinícius está entrando. O Vini está por aí? Olha, ele vai conseguir. Na finaleira, como diz. Parabéns. Aí deixa só ele falar, né? Porque senão ele vai ficar... Poxa, nem participei direito. Nervoso. Deixa ele entrar para a gente cantar parabéns. O certinho. Certinho. Ai. Mas é isso, Mauri. Então, a gente, assim, vai correndo com a vida, né? Porque vida de síndico nunca é devagar, é sempre corrida. E a gente vai fazendo esses paralelos e, assim, a área condominial, ela enriquece muito as relações entre a gente. Justamente por essas carências que a gente tem, né? Estruturais na área condominial, que fazem com que a gente se permita
e tenha esses relacionamentos para poder suprir, para poder ter um mínimo de embasamento, até para saber se a gente está maluco ou não, de pensar certas coisas. Porque muita coisa acontece com muita gente e, às vezes, a pessoa fica, pô, eu vou dar essa solução, mas será que eu estou sendo maluca? E aí, quando você encontra uma pessoa que, não, tá certo, é isso mesmo, tem um mínimo de padrão, né? Essa troca, né, é muito importante, porque a gente acaba chegando à conclusão que os problemas são muito parecidos, né? Sim. Uns têm um método diferente que dá mais certo, mas problema em condomínio vai existir a vida inteira, né? E só muda endereço. É difícil, que dirá em condomínio. Só muda endereço, Maureen. Agora, o que a gente precisa também é tomar providências em relação às más gestão, né? Que comprometem, quando são feitas por síndicos ditos profissionais, prejudicam a imagem da gente, porque as pessoas generalizam. E também dão prejuízo à sociedade do ponto de vista em que os próprios condôminos têm que arcar com esse problema. Isso é muito ruim. A Márcia está com um discurso aqui desde o começo aí, bacana, porque o intuito é da gente compartilhar esses conhecimentos, de mostrar, né, para todos que a classe é forte, é unida e que vale a pena o síndico profissional, né? Aquela coisa de você não mora aqui, você não entende, você não sabe, está caindo por terra, né? Está mais do que comprovado que a gestão profissional, e não é só uma gestão, não é só pagar conta, né? É uma gestão principalmente aí de pessoas, de conflito, financeira, tanta gestão aí que ou você mergulha de cabeça nesse mercado para entender isso tudo, entendeu? Ou você vai ser um voluntário e se cerca de uma boa administradora para ter esse apoio, de um bom corpo aí do seu lado aí. Então, a nossa preocupação do Resenha é isso, né? Eu senti, muito legal, vocês estavam falando no começo, eu lembro... Ó o Vinícius aí! Cadê o Vinicinho para a gente dar um beijo? Espera aí que eu vou chamar ele aqui, tudo bem? Tudo! Ó, Mas aqui, ó. Oi, Dai! Oi, meus amores! Linda! Parabéns pelo filhão! Chama o filho. E aí, eu estava curioso aqui para entrar aqui, ó. Espera aí que eu vou abrir um... Pode ou não pode tomar um aqui também? Pode. Aqui, ó! Querido. Ô, Vinícius, eu já dei spoiler, depois você dá os porros. Só não pode fazer propaganda, mas é verde. Não pode, mas é verde. É verde, viu, Maureen? É verde. Vinícius, querido, em primeiro lugar, quero te desejar parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde. É o rapazinho, peraí que ele está chegando aqui. É o Vinicinho, espera aí, Maureen. É que peraí que ele está chegando aqui, ó. Shopping e tem horário para encerrar. Ó o aniversariante aqui, ó. Parabéns, Vini! E aí, gente, obrigada. Tudo de bom, querido. Muita saúde para você. Obrigada, gente. Muito obrigada. Maureen, tem pergunta aí? Ó a resenha. Tava lá no restaurante, ele falou assim, dá uma sobremesa, pediu um petit gâteau. Aí eu chamei o garçom quietinho lá, falei, o aniversário dele. Aí veio mais um, ele falou, vou ter que comer, né? É bom que deu uma glicose para você ir para casa. Pronto, acelerou o papo. Gente, eu estava acompanhando em off lá no restaurante, infelizmente não consegui estar com vocês desde o princípio. Parabéns, viu, Mauro, pelo programa, muito bacana. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que esses três aqui, a Karina tá quietinha, o que foi hoje? Aconteceu com ela? Não entendi também, não. Ela tá triste hoje. Hoje ela estava quietinha. Ela tá se comportando porque ela tá aqui na Mauro.
teremos mais outro programa aí, né? Que não seja na comemoração do teu aniversário e que tu possas também participar aí com a gente. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Desejo muito sucesso. Aliás, já são um sucesso, porque eu adoro as resenhas de condomínio. Quero deixar aqui o meu agradecimento. Um beijo no coração de todos. E curtam o finalzinho aí do Dia da Mulher. Sim, vamos curtir. Obrigada. Muito obrigada. Maureen, obrigada pelo convite. Saiba que você é o primeiro programa que o Resenha de Condomínio participa. E, assim, a gente não podia deixar de atender o seu convite, porque você é uma profissional que é referência no mercado, né? Atua brilhantemente aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Todo mundo te adora, não conheço ninguém que não goste de você. E assim, e aí eu falei com ele, gente, e agora? O Resenha sai ou não sai da casca, né? A gente fica na nossa redominha ou a gente vai participar? Poxa, mas a Maureen, vamos na Maureen, pô, vamos na Maureen. Então, assim, eu queria muito agradecer o convite. Eu acho que valeu super a pena e cada oportunidade que a gente tem de compartilhar a experiência, de trazer conhecimento, a gente sempre aceita quando dá, né? Quando todo mundo consegue o horário para isso, a agenda para isso, porque a gente tem que pensar no todo para poder a gente valorizar a parte. Então, é isso. Obrigada aí. E vocês já perceberam que a Márcia é nossa assessoria de imprensa, né? Ela que fala e ela que tapeca aí, né? Não, a assessora de imprensa aqui é a Karina, que ela que é formada em comunicação social. Eu sou só a networking. A Márcia é a comunicóloga. Ô, Vini, já damos spoiler do próximo programa, tá? Depois você dá bronca na gente no reservado, que expor é no reservado. Não, mas isso é bom, faz parte. Mentira, a gente falou para não falar, mas a Márcia falou. Mentira! Olha a gravação depois. Tchau, Maureen, obrigada. Tchau, querida, obrigada. Tchau, beijo, pessoal. Vinícius. Beijo. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Karina, Marcinha e Fúvio. Beijo. Adoro vocês e agradeço aí pela participação. Idem. Idem. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau, Fiquem pessoal. com Deus. Tchau, tchau. Tchau.